Que engraçado é ver uma ninhada de patinhos com uma galinha. Ouçam a história de Jemima Patachoca, que estava chateada porque a mulher do fazendeiro não a deixava chocar os próprios ovos. Sua cunhada, a senhora Rebeca Patachoca, estava de pleno acordo em deixar que seus ovos fossem chocados por outra. Eu não tenho paciência de ficar sentada no ninho por 28 dias. E nem você, Jemima. Você vai deixar os ovos tomarem friagem. Você sabe que vai. Eu quero chocar os meus ovos. E irei chocá-los eu mesma, Jemima grasnou. Ela tentou esconder os ovos, mas sempre os encontravam e os levavam embora. Jemima Patachoca se desesperou e resolveu fazer o seu ninho longe do quintal. Numa tarde de primavera, ela seguiu pela estrada de carroças que levava até o topo da colina. Vestia um chale e uma touca. Chegando ao topo da colina, avistou um bosque mais adiante. Ela julgou que aquele seria um lugar seguro e tranquilo. Jemima Patachoca não estava acostumada a voar. Correu alguns metros colina abaixo, fazendo esvoaçar o chale, e lançou-se no ar. Voou com graça, pois decolara direitinho. Deslizou por sobre as copas das árvores até avistar uma clareira no meio do bosque, sem árvores e nem arbustos. Jemima pousou pesadamente e foi se rebolando em busca de um lugar sequinho e conveniente para um ninho. Gostou bastante de um toco de árvore que viu em meio a uns pés de dedaleiras. Mas assustou-se ao notar, sentado no toco, um senhor elegantemente vestido a ler um jornal. Tinha orelhas pretas e pontudas, bigodes cor de areia. Quack! Jemima falou, inclinando a cabeça. Quack! O senhor ergueu os olhos do jornal e olhou Jemima com curiosidade. Senhora está perdida? Perguntou. Ele tinha uma cauda longa e felpuda, sobre a qual estava sentado, pois o toco estava um pouco úmido. Jemima o achou delicado e elegante, explicou que não estava perdida, e sim tentando encontrar um lugar sequinho e adequado para um ninho. Ah, então é isso, claro, disse o senhor com bigodes cor de areia, olhando Jemima. Ele dobrou o jornal e o guardou no bolso do seu fraque. Jemima queixou-se da galinha intrometida. Ah, bom, que interessante! Gostaria de conhecer tal galinha. Iria ensiná-la a cuidar da sua própria vida. Mas quanto ao ninho, não há qualquer dificuldade. Tenho um montão de penas num abrigo no fundo de minha casa. Não, senhora, não é nenhum incômodo. Pode ficar lá pelo tempo que quiser, disse o senhor da cauda felpuda. Ele a conduziu para uma casinhola afastada, de aspecto lúgubre, entre algumas dedaleiras. Era feita com ramos e torrões de terra, e havia 2 baldes quebrados, um sobre o outro, em lugar de uma chaminé. Esta é a minha residência de verão. Você não acharia a minha residência de inverno, muito conveniente, disse o hospitaleiro senhor. Havia um abrigo caindo aos pedaços nos fundos da casa, feito com velhos caixotes de sabão. O senhor abriu a porta, mostrando o interior do abrigo a Jemima. O abrigo estava tomado de penas, era quase sufocante, mas muito macio. Jemima Patachoca ficou bastante surpresa com aquela quantidade de penas, mas era muito confortável e ela fez o ninho sem nenhuma dificuldade. Quando ela saiu, o senhor estava sentado num tronco lendo o jornal. Pelo menos tinha-o bem aberto, mas espreitava por cima dele. Era tão amável que parecia quase triste em ver Jemima ir para passar a noite em casa. Prometeu cuidar do ninho para ela até que retornasse no dia seguinte. Disse que adorava ovos e patinhos e que estava orgulhoso em poder abrigar um lindo ninho cheio. Jemima retornou todas as tardes. Pôs 9 ovos no ninho. Eram ligeiramente esverdeados e bem grandes. O senhor Ruivo os admirava imensamente. Ficava os virando e contando quando Jemima não estava. Enfim, Jemima disse-lhe que iria começar a chocar os ovos no dia seguinte. E eu vou trazer um saco de milho para não ter mais que sair até que tenham chocado.
Assim, os ovos não tomarão friagem, falou Jemima, conscienciosa. Senhora, peço-lhe que não se incomode com isso. Eu trarei aveia. Mas antes que comece a sua tediosa tarefa, gostaria de lhe oferecer um agrado. Jante comigo. A senhora poderia trazer algumas ervas do herbário, da fazenda, para que eu faça uma saborosa omelete? Sálvia, tomilho, hortelã, 2 cebolas e um pouquinho de salsa. Eu trarei toucinho para o recheio, eu digo, para a omelete, disse o amável cavalheiro de bigodinhos cor de areia. Jemima Patachoca era uma tola. Nem a menção das cebolas e da sálvia a fez desconfiar de algo. Foi ao herbário da fazenda, arrancando raminhos de tudo quanto é erva que se utiliza para rechear um bom pato assado. Na cozinha, tirou 2 cebolas de uma cesta. Cap, um cachorro da fazenda, encontrou-a saindo de lá. — O que está fazendo com estas cebolas? E por onde tem andado, sozinha, todas as tardes, Jemima? Jemima Patachoca tinha o maior respeito pelo cachorro. Assim, contou-lhe tudinho. O cachorro ouviu com sua sábia cabeça inclinada para o lado. Riu-se quando ela descreveu o cavalheiro tão amável e com bigodes cor de areia. Ele perguntou um monte de coisas sobre o bosque e sobre a localização exata do abrigo. Então saiu, trotando em direção à cidade. Foi em busca de 2 cães de caça que estavam passeando com o açougueiro. Jemima Patachoca subiu a estrada de carroças pela última vez naquela tarde ensolarada. Vinha sobrecarregada com os maços de ervas e as 2 cebolas numa sacola. Sobrevoou o bosque e aterrissou defronte à casa do cavalheiro de longa cauda felpuda. Ele estava sentado num tronco, farejava o ar e olhava ao redor com inquietação. Quando Jemima aterrissou, ele quase deu um pinote. — Entre em casa assim que tiver cuidado dos seus ovos. Dê-me as ervas para a omelete. Ande! Ele foi bastante brusco. Jemima nunca ouvira falar assim. Ficou surpresa e pouco à vontade. Enquanto estava lá para dentro, Jemima ouviu passos dando a volta por trás do abrigo. Alguém com um nariz negro farejou ao pé da porta e a trancou. Jemima ficou aflita. Logo depois houve uma barulheira terrível. Latidos, rosnados, uivos, gritos, gemidos e guinchos. E nunca mais se viu nem sombra do cavalheiro ruivo de bigodes. A seguir, Cap abriu a porta do abrigo para que Jemima Patachoca pudesse sair. Infelizmente, os cães de caça correram para dentro e engoliram todos os ovos antes que Cap pudesse impedi-los. Ele fora mordido na orelha e os cães de caça estavam mancando. Jemima foi levada para casa aos prantos por conta dos ovos. Ela pôs mais alguns em junho e ganhou permissão para chocá-los, mas apenas 4 vingaram. Jemima Patachoca disse que foi por causa dos nervos, mas a verdade é que ela nunca foi boa chocadeira.